fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Online. Meu nome é Paulo Iocanã, aqui da Federação, e estamos aqui hoje com a grata presença do nosso amigo Vicente Gaioso, lá do Leopoldo Cirne, aqui também da Federação, e a Vólia Loureiro, não é isso? Também do Leopoldo, né, Vólia? Então, meus amigos, quem quiser acompanhar, pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo, abra no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, e vamos verificar no dia de hoje os itens 29 a 31, finalzinho do capítulo 5º. Pegue também, coloque uma água para que possa ser fluidificada, acompanhe e interaja conosco através do chat do canal 5 da Rede Amigo Espírita. É isso, amigo? Isso. E está aí no seu rodapé aí da tela. Participe, interaja, mande perguntas, contribuições, para que a gente possa fazer um evangelho online edificante para todos. Então, para dar início, vamos pedir ao nosso amigo Vicente fazer a prece inicial. Vamos fazer. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para fazermos este Evangelho online com a intenção de informação, conhecimento e reflexão do Teu Evangelho de luz, de amor, de justiça e caridade, a fim de que possamos ser auxiliados pelas orientações aqui refletidas e aproveitar melhor nossas atuais encarnações, sempre seguindo para cima e para o alto rumo ao Senhor. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Então, para a gente dar início, você podia ler o primeiro item? Então, a gente está estudando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Hoje estudaremos os itens 29, 30 e 31. Sacrifício da própria vida. O item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte. Kardec faz o seguinte comentário. O Espírito São Luís que faz o comentário a respeito da questão. Que o homem se mate ele próprio, ou que faça outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que, morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção
expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. A primeira coisa que eu acho interessante é analisar a pergunta que Kardec faz. Sim. A gente está meados do século XIX. Uhum. Kardec faz menção a campo de batalha. Uhum. Né? A gente tem uma França que há pouco saída, né, das diversas batalhas, até com Napoleão Bonaparte. Sim. Enfim, né, tem. E Kardec ele faz aqui essa colocação de que a pessoa está desgostosa com a vida, Sim. né, mas não tem a coragem, entre aspas, de tirar a sua vida com as próprias mãos. E aí então se joga com a intenção de que alguém possa fazer isso por ela. Né? Certo. Então, isso pode ser útil, né? Quer dizer, essa pergunta, né? essa forma de fazer. Né? E aí? Sim. Eu vejo o seguinte, que tudo depende da intenção. A palavra-chave dessa pergunta é a intenção. Então, se ele tem um propósito, a finalidade de ser morto, isso é um suicídio camuflado, mas é um suicídio. Então, deixa bem claro o São Luís que é o aspecto intencional que vai prevalecer em relação ao intuito dele. Então, será sim um suicídio, pela intenção, a finalidade que ele propôs. Voltando ainda à questão da pergunta, da pertinência da pergunta. Né? Vamos dizer, a gente inserindo no contexto de Kardec, o contexto de Kardec, como você falou, século XIX, guerras, revoluções, né? O século das revoluções. Então, a gente trazendo para a nossa realidade atual, será que a gente ainda encontra hoje em dia pessoas que, não tendo coragem de tirar a própria vida, se lança a aventuras, se lança vamos dizer, já que hoje em dia guerras a gente as encontra em muitos ainda, né, em países pequenos, vamos dizer, uma pessoa que hoje em dia a gente vê muito essa questão do terrorismo, do Estado Islâmico, e a gente vê muitos jovens sendo recrutados para servir ao Estado Islâmico, para servir mesmo de dar até a sua vida, né? Como homens-bomba, em atentados. E a gente então pergunta, será que essa visão ainda não é a mesma, né? Que as pessoas desiludidas, sem um norte, sem um parâmetro, se entregam à droga, se entregam à criminalidade, isso buscando mesmo, assim, dar fim à vida porque não encontram um sentido na vida. E a falta desse sentido, justamente, a gente vê que é a falta da evangelização, é a falta do entendimento do que é o amor pregado por Jesus, né? É verdade. Esse campo de batalha, né, ele hoje substitui, no nosso caso, mais particular aqui no Brasil, que não estamos num conflito de uma guerra institucionalizada, como você verifica em várias partes do mundo, mas estamos, talvez, em termos de mortes, pior do que muitas das guerras. Sim. Eu vou dar um exemplo. Se você sabe que no Rio de Janeiro e São Paulo, onde há uma grande quantidade de comunidades que são chefiadas por narcotráfico, colocando no nosso dia esse suicídio, a pessoa pode muito bem dizer, hoje eu vou no setor tal da comunidade e vou ser morto, e adentrar sem nenhuma proteção para que alguém, pelo amor de Deus, me mate. A gente podia substituir esse campo de batalha por riscos desnecessários. Riscos grandes e desnecessários, só com a intenção de... Então, ele vai para a comunidade com a intenção de ser morto. Isso pode ocorrer no dia a dia aqui, né? Segundo o levantamento
do jornal O Globo, de setembro do ano passado, há uma estatística de que em cada 44 segundos há uma tentativa de suicídio. Ela pode ser seguida de morte ou não, mas a cada 44 segundos. Isso no mundo, no caso. No mundo todo, no caso. Então aqui não é diferente. Então, vamos travar esse campo de batalha aos dias de hoje como o poder do narcotráfico, por exemplo. E então ele vai com a intenção de ser morto, aí seria, como São Luís bem abordou aqui, seria sim um suicídio. Tem uma peculiaridade nessa pergunta, né, porque Kardec realmente ele não trata dos suicídios diretos. Sim. Né? Isso. Ele coloca exatamente uma questão que tem uma particularidade, que é da pessoa pensar, né, de que se fizesse dessa forma não teria a responsabilidade, né, do suicídio. Exatamente. Sim. Porque isso até me faz lembrar muitas entidades espirituais que influenciam de tal forma o encarnado ao suicídio, que quando chega naquele momento crítico, por exemplo, de se jogar de um edifício, Sim. né, ela se afasta achando que ela não teria a responsabilidade por aquele suicídio. E ela é do engano, ela vai estar vinculada realmente àquilo. Né? Nesse caso, é a pessoa desgostosa da própria vida. Sim. E que aí se lança a riscos desnecessários. Se expõe. Isso, né? E muitas vezes, como diz aqui a própria questão, maqueia essa intenção, vamos dizer, se lançando em trabalhos, em aventuras, que teriam, vamos dizer assim, entre aspas, um objetivo humanitário, um objetivo de ajudar ou de engajamento em alguma doutrina, em alguma ideia política, não é? Não, estou fazendo isso pelo meu país, estou fazendo isso pela minha ideologia, mas que na verdade, como diz o próprio São Luís, não é real. O que eu entendi do foi o seguinte, como ele falou, Vicente, teu filho, Vicente falou, a intenção é a palavra-chave. Exatamente. Na justiça divina, o que vale na balança é a real intenção. Real intenção. Por isso que nós não podemos, não devemos julgar quem quer que seja, nem numa questão negativa, nem numa questão que a gente supõe seja positiva. Sim, né? sim. Porque nós Porque não por conseguimos... trás pode ter uma camuflado. A gente não sabe qual é a real intenção das pessoas. É verdade. Né? Então, no caso em particular, se a pessoa tem uma intenção de fato de morrer, e aí no caso para se livrar de algum problema, daquele desgosto, né, que ela tem porventura, seja qualquer questões financeiras, questões amorosas, enfim, né, dos seus problemas, ela se utiliza dessa prerrogativa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, é dito claramente que é nulo. Não tem nenhum mérito. Valor algum. E outra coisa, você pode enganar aos homens, mas não engana aos espíritos. A lei divina não engana. Então, sua consciência, por mais camuflado que esteja a sua consciência, emitiu o psiquismo, ele emitiu aquela intenção. E aí é o que vale. Vamos só ver aqui uma interação. O Thaleson diz o seguinte: eu tenho uma pergunta. Com relação aos processos de dor que dão-se após ao desencarne, digamos assim, ao suicida indireto, acomete as mesmas penas que um direto? Aí está perguntando, foi uma comparação entre um suicida indireto e um direto. Vocês querem responder? Novamente, depende da intenção. Depende da intenção. Quando esse suicídio indireto ele acontece, mas vamos dizer assim, sem a consciência de que aquele meu ato vai me levar à morte, por exemplo, a gente considera, como a gente viu no livro Nosso Lar, o suicídio indireto, o mau comportamento emocional, o mau comportamento alimentar, não é? Fumo, mau comportamento sexual, tudo isso mina as nossas energias vitais e nós... Precocemente. Isso, e nós então vamos
ficar devendo, não é? Vamos gastando o nosso fluido vital antes do tempo e seremos considerados suicidas indiretos e involuntários. É tudo uma questão de pensamento. Se você tem a consciência disso e você faz, então você tem mais responsabilidade do que aquele que comete isso sem ter a consciência. É ainda uma questão de consciência e de intenção. Essa compatibilidade, a justiça ela é perfeita por conta disso. Sim. Né? Porque ela é de acordo exatamente com o nível de conhecimento, com a intenção que a pessoa faz. Sim. E aí vai dar esse grau. E claro, e também a intensidade, quer dizer, quanto mais precoce for, né? Quanto mais fluido vital, por exemplo, eu tenho. Porque uma coisa interessante, olha só, o suicídio indireto, nas questões sexuais, alimentares que você falou, eles vão gastando fluido de uma forma mais rápida, né? Então, de certa forma, eu desgastei. Quando eu cometo um suicídio direto, eu tenho um acúmulo de fluido vital que seria utilizado na existência e ele está lá presente, ele não foi gasto. Foi rompido. Né? O que faz, inclusive, com que o espírito ainda se vincule. Sinta e continue sentindo as sensações. Isso, o carcomer dos vermes, enfim, de ser, às vezes, sepultado juntamente com o corpo físico, não é? E sentir todo aquele processo. Então, assim, respondendo ao Thaleson, de uma maneira geral, o suicida direto, ele vai ter um sofrimento maior. Né, maior. Agora, esse número de casos pode ir ao infinito. Aí como a gente diz, e é ainda a questão da intenção, e é ainda a questão de que existe a misericórdia divina para observar que muitas vezes a pessoa comete o suicídio num ato de desespero. Né? Novamente aí a questão da situação. Eu acho bonito a questão da justiça divina, diferente da nossa justiça humana. Sim. Porque Deus sonda e conhece o nosso coração. Então, para cada um de nós, Ele tem um amor na medida correta e exata. E a gente vai responder pelos nossos atos também dentro dessa medida correta e exata das intenções que cada um de nós temos. Então, uma pessoa que comete um suicídio direto, mas movida por, vamos dizer, por uma depressão ou um choque muito grande, vamos dizer que você tem a notícia de que um ente querido seu morreu e você no ato de desespero vai e também se mata, você tem uma notícia de que está com uma doença grave e naquele momento de desespero você se mata, é diferente de alguém que faz isso calculado, né? Exato, não. Que faz isso calculado. Não tira as responsabilidades, não. Mas assim não compatíveis. Tem atenuantes. São atenuantes. Né? Os atenuantes. Agora, pela pergunta do Thaleson, eu me lembrei, eu achei que pela expectativa dele, é que o suicida indireto, que não tem esclarecimento das consequências de um suicídio, ele terá penalidades menor do que o suicídio direto consciente. Seria Sim. Agora tem uma questão aí que é muito importante. Nós mesmos, espíritas, que temos o conhecimento da continuidade desse processo de que os vícios eles vão possivelmente nos tirar desta encarnação precocemente, né, que a gente não está cumprindo de acordo com o planejado, né, o planejamento reencarnatório, mas é difícil a gente encontrar alguém que consiga seguir efetivamente, principalmente nas questões alimentares, nas questões sexuais e emocionais, que consigam efetivamente seguir, né, de uma forma regrada. Né? Mas assim, eu acho que tudo vem realmente, é um esforço nosso de poder realmente se aproximar cada vez mais desse procedimento, inclusive na questão da oração, né, para que você possa ter aquela força para se deparar com as vicissitudes e não ter esses choques emocionais que podem até levar a um desespero, a uma angústia, a um sofrimento agudo. E o desgaste, vamos dizer,
O mau comportamento, a deseducação emocional, ela desgasta o fluido vital também. Há desgaste violento de fluido vital. Sem dúvida. Um ataque as pessoas que são levadas a desgaste da cólera. Né? Sim. O quanto de fluido vital essa pessoa não perde Tá naquele acesso. desgastando, né? Então, e sem falar nas substâncias que ela adiciona tóxicas para o nosso corpo físico. Né? Quer dizer, então, como o pensamento é tudo advém do pensamento, a gente precisa cuidar dele. É verdade. E você falou bem, como Paulo Apóstolo falava, orai sem cessar. Essa aí é uma das terapias para que evite esse tipo essas brechas que se abrem para a influenciação para o suicídio. E como a gente é relapso. Sim. Não é nessa questão da oração. Vamos pular a pergunta. Vamos lá? Pode ler, por favor. Então, a questão 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E São Luís novamente responde: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. É uma questão bem assim, inteligente, né? Assim, a forma de que Kardec aborda essa questão. Perdão, não, a questão abordada por Kardec. Sim. Se você sabe se expor a determinado perigo, a determinada situação, mas você o faz com o objetivo de salvar a vida de uma pessoa ou de muitas pessoas, isso seria ou não suicídio. Aí novamente ele recai na questão da intenção. A intenção é tudo, né? Porque o ato amor aí já cobre a multidão de pecados, né? Se ele vai por amor mesmo, para tentar salvar o seu próximo, aí já muda de figura. A intenção é a chave dessa problemática que estamos estudando. Kardec, como ele é muito didático, ele vai colocar a mesma situação, quer dizer, eu estou me colocando em risco, eu estou indo para o campo da batalha. Essa certeza é uma certeza realmente, como o São Luís vai retificar, é uma certeza relativa. Sim, né? sim. Porque a gente não tem como realmente afirmar, olha, vai ser dessa forma. E aí a intenção que vai realmente modificar de uma questão da 29 para 30, que muda realmente a intenção. Um está desgostoso, o outro é devotado, é abnegado. Né? Ele está indo socorrer um semelhante. Né? E é engraçado assim, porque a figura de linguagem que o Espírito São Luís faz aqui, que traz o canhão. Né? Eu fiquei imaginando, talvez o canhão fosse a arma mais poderosa na época, sem dúvida, assim, sem dúvida. Acredito que, e aí ele fala, a providência pode salvar aquele que está na boca do canhão. Né? Ou seja, uma situação inopinada que a gente acha que é fatal e de repente... Basta o canhão não funcionar na hora. Basta não funcionar, o canhão não funcionar na hora. Exato. Detonar e não funcionar. É inopinado. Isso com qualquer arma acontece. Quantas vezes a gente vê, ontem mesmo no Jornal Nacional saiu alguém atirando sem sair a bala. O assaltante atirou várias vezes e não saía a bala. Então é uma situação inopinada. Né? Então, por isso que ele disse que o que é importante aí é a intenção, porque pode ocorrer até mesmo
que no ao deflagrar a arma, não sai a bala naquele momento. Muitas situações, você falou uma situação, mas situações, por exemplo, que pessoas que levam N tiros, Sim, também. E inclusive consegue sobreviver no crânio em partes vitais e consegue sair. Aquela menina Lala, por exemplo. Sim, a Sim, Malala. Malala. Lá dos talibãs, não foi? Sim. Que sofreu aquele Levou um tiro no rosto. mas que sobreviveu, quer dizer, e tudo, claro, com propósitos, né, da providência, que sabem. Os médicos e enfermeiros que trabalharam com as pessoas na África contaminadas com o vírus Ebola. Sim, Então, né, alguns se contaminaram, alguns morreram, também. mas outros se salvaram, né? Sobreviveram. Então, aquelas pessoas ali, elas não foram para ali com a intenção de se De matar. suicídio, não. Né? Foram a gente Questões humanitárias. Humanitárias, né? A gente tem aquele Médicos Sem Fronteiras que Sim. trabalham, eles vão para os bolsões de miséria da África, aqueles locais de guerra civil violenta e passam, não é? Agora, olha, você falou uma coisa, de repente, pode ser que dentre estes, um se encaixe na questão 29. Sim. Sim. Né? Pode ser. E aí, quer dizer, aí ele perde o mérito. Perde o mérito. Né, A intenção. Porque não houve levantamento. Não houve levantamento. A lei divina vai captar o seu psiquismo. Vai captar o psiquismo e ele vai responder pelo suicídio. Aos nossos olhos, foi uma pessoa que. Um herói. Né? Mas ele é que vai responder. Exatamente. É verdade. Né? Tudo depende da intenção. Vamos ler essa terceira, a questão 31, Sim. porque depois eu quero repassar e a gente falar alguma coisa de alguns casos na história. Sim. Né, que não fugiram da morte, mas com um propósito muito maior. Né? E aí eu acho que exemplificando assim a gente vai entender melhor até esse significado. Pois não. Você pode ler, novamente? Posso. O item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Então a questão ele indaga aqui. Eu sei que eu vivo numa situação, eu tenho um trabalho, que aquele trabalho é sacrificial, aquele trabalho é doloroso, mas eu sou resignada a passar por aquela situação visando uma felicidade futura, né? Uhum. A história da gente tá aqui, tá atrás dos bônus hora, brincando, né? Mas então ele pergunta, se você faz isso visando a sua felicidade futura espiritualmente, você não estaria trabalhando em benefício próprio? E esses tormentos, quais seriam os proveitos para outrem? É o que Kardec pergunta. É só uma questão que eu entendi assim, um pouco diferente. Não sei se que é assim, é diferente a gente trabalhar por bônus horas. Sim. Né? Nesse caso aqui, o cara está falando que a pessoa está passando por um sofrimento, né? Vamos imaginar, a pessoa está com câncer, que está avançando, né? Então ela, de forma resignada, ela sofre aquilo ali, submete-se à vontade divina, né? E ela diz assim, poxa, eu vou me resignar, porque eu sei que do outro lado, de acordo com o meu comportamento, eu vou ter uma situação assim ou assada, né? Depende de como eu me comportar, né? Eu estou só fazendo uma questão diferente do que você colocou, que não é ela trabalhar, digamos, em algo... Cabe as duas interpretações, eu realmente. entendi que fosse um sofrimento, né? Uma coisa, uma vicissitude mesmo. Você fala em resignação, né? Ele fala em resignação. E aí ele fala assim, nesse caso, só serve para ela ou outras pessoas podem se beneficiar desse contratempo, enfim, né? desse sofrimento? Sim. A resposta de São Luís. Vamos lá.
podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então, tanto cabe uma como outra interpretação quando você lê a resposta. Exato. Não é verdade? Verdade. Cabe as duas interpretações. Na questão material, que ele fala aí do trabalho, Isso. né? Há um ponto aqui, pela resposta de São Luís, que a gente abordasse. O raio de influência que cada um de nós tem. Tem o modelo, né? Como a pessoa, a atitude com que eu vou enfrentar a vicissitude, a doença. O nosso comportamento, seja ele qual for, ele vai é o exemplo, né? Ele vai influenciar de alguma forma. Negativa ou positivamente. Você é responsável pelo exemplo que você vai dar a seus familiares, seus amigos, diante da adversidade. Voltando, por exemplo, ao suicídio, aí no caso suicídio direto. Sim. Né? Tem as tentativas, você citou aí um número, né, de frequência. Sim. Né, tantos 40 segundos, 41 segundos. 44 segundos. 44 segundos. E tem os que são efetivamente efetivados. Sim. Né, que há consequência morte. A consequência tem um estudo, se não me engano, cada suicídio, ele em média influencia de 4 a 6 pessoas que estão mais ligadas o círculo diretamente a pessoa que tem precisa de acompanhamento psicológico, acompanhamento médico, que tem um afastamento do trabalho, enfim, existe um impacto econômico, não vou nem falar ainda da questão espiritual, né, enfim, né, mas existe um impacto, saúde pública, é um problema de saúde pública. Muito grave, porque muito isso grave. tem impacto, você imagina a quantidade de suicídios que tem e cada uma dessas pessoas, refletindo em pelo menos aí 4 a 6 pessoas que vão ter esses distúrbios. Esses conflitos, né? Então, realmente, o suicídio tem esse poder de traumatizar quem estiver nesse círculo de amizade, de parentesco com a vítima e vai influenciando a sociedade. Daí a Organização Mundial de Saúde colocar o suicídio como um ato de saúde pública. Um problema de saúde pública. Então é a força do suicídio, realmente é muito forte. É um dos problemas e como nós temos no século XXI a depressão como um dos mais graves problemas, nós temos que cuidar dos nossos jovens, né? Temos estatísticas de jovens no Brasil também aumentando muito, o índice de suicídio em jovens, e a gente precisa levar a doutrina espírita como vacina contra o suicídio, porque a maior vacina que tem é o suicídio, porque a gente sabe as consequências espirituais, a gente sabe os pormenores que ocorrem, o atraso na evolução espiritual de quem assim pratica, e sabe quanto é falsa a porta do suicídio. Então nós temos a autoridade, porque nós temos a constatação efetiva das consequências de um suicídio. E interessante porque assim, pelo menos 3 questões são muito semelhantes aos suicidas, mais uma vez aqui referindo-nos ao suicida direto. Né? A primeira coisa é a decepção de se ver vivo, que a vida não terminou ali. Não terminou. Né? A segunda é que aquele problema ele agora aumentou de uma forma exponencial, Sim. acarretando outras questões, especialmente morais e espirituais. E a terceira é que normalmente aquela vicissitude, aquele problema que levou ao suicídio, se tivesse um pouco mais de paciência, aquele teste teria passado. Né? O que eleva mais ainda aquela ansiedade, aquela questão emocional de puxa vida, a decepção.
E fica aí entre os amores da vida daquele suicida, é uma consequência direta de você vai ficar impedido de conviver com aqueles amores. Isso aí eu acho, até o Céu e o Inferno trata disso muito bem, quando suicida de uma noiva se suicida, e a primeira coisa que ocorre é que ela não consegue se encontrar com o seu noivo. Então, aquele que pensar que através da porta do suicídio é uma solução, vai ser um problema cada vez mais, porque até isso acontece, você vai ficar sem ter a convivência com os seus amores. Na verdade, a resignação é que é a chave de aproximação. Sim. Né? Porque também tem aquelas pessoas que não se suicidam, mas ficam de tal forma revoltadas contra a providência divina, por conta de um ente querido que partiu, que elas acabam postergando e muito o reencontro, por conta dessa revolta. Né? Da revolta, a resignação. É o caso do Espiritismo sobre o emocional, né, que ela estava falando aí. Então tem que ter o equilíbrio emocional para enfrentar. E eu acho que seja assim, agora que essa vacina que você falou, né, a doutrina espírita, porque uma vez a doutrina espírita respondendo àquelas 3 questões que sempre inquietaram a humanidade: de onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou, quer dizer, respondendo essas questões, dando um sentido à vida, um sentido mais verdadeiro à vida, você começa então a poder verificar o que você está fazendo, né? E o porquê que acontecem certas questões, certos transtornos, certas dificuldades, que tem um propósito inclusive de fazer a gente evoluir. Sim, sim. Né? Voltando aqui ao nosso tema aqui, a questão 30. Voltando à questão Sim. 30, quando você falou que a gente exemplos de pessoas que arriscaram a vida em benefício de outros. O maior exemplo disso é Jesus, né? Sim. Jesus sabia muito bem que muita gente acredita que o grande sacrifício de Jesus foi morrer na cruz. Não foi. Foi ter vindo de um mundo já elevadíssimo, viver na terra, né? Uhum. Para nos trazer a lei de amor. Então Jesus, ele sabia o que ele haveria de passar aqui, todas as vicissitudes de receber um corpo físico, sabia do que aconteceria com ele, que a lição que ele estava trazendo não seria aceita de imediato, nem pela própria família de sangue dele, né? Uhum. E sabia do perigo que corria de morrer, de ser assassinado. Sim. Mas por amor, ele aceitou tudo aquilo, por amor, né? Uhum. Então a gente não pode dizer que Jesus foi um suicida. Ele sabia que ele passaria e correria todos aqueles riscos. Uhum. Mas ele, como cordeiro mesmo, se imolou, né? Se imolou em nosso benefício. Então, há pessoas que têm esse tal amor, né? Que se entregam de tal forma, como a irmã Dulce é um outro exemplo, né? Que doente, passando, ela tinha uma dificuldade respiratória que a fazia dormir sentada, ela não aceitava nem que ganhar uma cama, porque quando alguém dava uma cama a ela pegava aquela cama que ela recebia e dava de presente, e dava aos hospitais, né? Uhum. Então, foi uma pessoa que aceitou o sofrimento com resignação, com amor, e transformou esse sofrimento dela em benefício do outro. Uhum. Então, são pessoas que a gente tem que ter como modelo, né? Às vezes a gente, vamos dizer, por uma simples topada, a gente chora como se tivesse perdido o pé. Enquanto que pessoas que perdem as 2 pernas conseguem transformar isso em uma coisa positiva e ser exemplo a muitas outras pessoas, né? Exemplo de vida, exemplo de esperança, de força, né? E que a gente, então, quando a gente vê o que aquela pessoa passou, como aquela pessoa consegue ser feliz, consegue produzir, você fica vendo como, às vezes, como a gente é pequeno e que se aperreia e que chora por qualquer bobagem. Basta olhar para baixo que você vai ver pessoas usando ação muito Sem pior do que a nossa. E você falou uma coisa aí interessante, exemplo, uma irmã Dulce como exemplo, né? E outras tantas pessoas
Chico, enfim, Chico. vai, por aí vai, né? Porque a questão 625 de Livro dos Espíritos, Kardec não pergunta qual é o único modelo. Ele pergunta qual é o tipo mais perfeito. É o mais perfeito, é. Jesus, veio de Jesus, né? É. Mas existem outros mais próximos da gente, né, que muitas vezes acabam impactando mais por essa proximidade. Que muita gente diz assim, ah não, Jesus é Jesus. É. Esse aí não tem como eu... Não tem comparação. Mas quando você se depara com uma irmã Dulce, uma Teresa, um Chico, né, você vai ver pessoas e outras tantas anônimas que a gente se depara e conhece e verifica que é possível você suportar realmente com resignação as coisas. Perfeito. Né? Agora, um outro exemplo que, assim, para Sócrates. Né? Sócrates foi condenado à velhice culta, recusou-se a sair da prisão, inclusive por um ato ilícito feito por seus discípulos, seus seguidores, suborno, né? E algumas pessoas podem supor que de repente Sócrates teria se suicidado, né? Porque ele poderia ter fugido, né? Mas a grandeza, quer dizer, a ética, o que ele deixou para a humanidade em termos da ética, em termos do que, inclusive até mesmo da própria da compreensão do que é a vida maior, não é? Porque ele poderia muito bem, por exemplo, ter recuado naquele trabalho dele, que ele sendo acusado de deturpar as mentes juvenis, enfim, né? Sim. Ele podia recuar, ele disse, não, eu vou ficar caladinho, eu vou ficar na minha, mas ele... É mais cômodo, né? Seria muito... John Locke também, né? Quando foi condenado à morte por bater de frente com o Henrique VIII, né? Por conta do caso dele com Ana Bolena, que a esposa dele não podia ter filho e ele... Então, o divórcio surgiu, né? A igreja anglicana surgiu por conta disso, né? Porque Henrique VIII queria acabar o casamento e casar com Ana Bolena para dar uma herdeira a ele. E John Locke, e ele queria o apoio de John Locke. John Locke não saiu da posição dele de dizer, não é assim, você não pode querer agir dessa maneira. Mudar tudo assim. Para conveniência, né? Você é um exemplo, é um chefe de Estado. Para atender a conveniência. E foi até o fim com as suas convicções, né? Também não é considerado um suicídio, foi um homem que lutou pelos seus ideais, pelos seus ideais, pelas suas convicções. E assim, também um exemplo que me veio à mente agora foi Joana de Cusa. Sim. Também. Né? O filho, e numa situação mais dolorosa, mais né? aflitiva, terrível, que o filho pedindo para ela abjurar isso. E ela segurou o filho. Mas é realmente uma concepção já um entendimento de vida, né? Que dá, aí vem aquela questão, né? Que é o proveito que traz para os outros. É muito maior. Como exemplo, né? Não tinha intenção nenhuma, né? Mas o ideal, a questão de seguir o Cristo, era muito mais forte do que qualquer outra coisa, inclusive da própria vida. Eu vou contar uma historinha bem rápida aqui a respeito de um livro que eu estou escrevendo, que vem sendo ditado a mim por um espírito do nome Galindo. Esse espírito, ele na última existência dele, ele trabalhou, ele lutou na 7ª Cruzada, bem rapidinho. Sim, pode falar. Ele lutou na 7ª Cruzada e adquiriu lepra. E morreu no leprosário, cuidando de crianças e das pessoas que viviam no leprosário, que a situação moral e material do leprosário era muito difícil naquela época. Cada um era por si, né? Então não existia lei, não existia moral, era um monte de iniquidade. E ele ficou lá cuidando das pessoas mais fracas, protegendo as pessoas mais fracas. E quando desencarnou no mundo espiritual, ele também começou trabalhando, ajudando essas pessoas de lá do leprosário, que era em Santiago de Compostela, ajudando essas pessoas. Ele, em uma vida passada, anterior a essa, ele havia sido filho de um dos imperadores, de Caio Mécio Décio V, o nome dele era Herênio Etrusco. E ele, perseguindo os cristãos e os judeus, em uma certa feita ia haver um espetáculo no Coliseu,
com as férias para devorar os judeus e os cristãos, ele mandou colocar os filhos dos judeus, os jovens, em postes e besuntou com óleo e acendeu para iluminar o Coliseu. Uhum. Então a missão dele era de resgatar muitos desses espíritos ficaram revoltados. Sim. E a revolta fez com que deformasse o perispírito e eles viessem nessa vida também como leprosos, como ele se tornou um leproso. E um desses espíritos era o mais renitente, que era mais inimigo dele, o Agostinho. Ele era judeu, não era cristão, mas a família, a mulher e as 2 filhas se tornaram cristãs e foram pegas vamos dizer, numa reunião cristã e foram condenados a morrer devoradas pelas feras. Uhum. E uma das filhas dele morreu queimada no posto. Ele tinha uma aparência mais romana e se vestia como romano, transitava bem o Agostinho pelo meio dos romanos, como se fosse um romano sendo um judeu. Sim. E ele vai ao Coliseu, atraído por aquele espetáculo, sabendo que as filhas estão e a mulher, e ele se negou em procurar defendê-las. E quando ele se depara, ele vem andando num dos corredores de lá do Coliseu, quando ele se depara, ele vê que é a filha dele que está morrendo, que está sendo queimada lá. E isso trouxe a ele uma revolta contra o Herênio, que depois foi o Galindo, e contra Jesus também. Uhum. E a função do Galindo, eu estou numa parte da escrita que a função do Galindo é estar no mundo espiritual, numa região bem trevosa, assim, que ele chama o porão, que ele está lá para resgatar esse espírito de Agostinho. Interessante, né? Essas tramas, né? Através das várias reencarnações. Bom, gente, mas infelizmente o papo está muito gostoso, mas a gente vai ter que ir encerrando, né? A gente espera ter contribuído, agradecer também a participação do Thaleson, e que na próxima quinta possamos estar mais uma vez juntos, você participando também através da Rede Amigo Espírita, Canal 5. Então vamos fazer nossa prece de encerramento. Você pode fazer? Olha para nós. Vamos lá. Então vamos entregar o nosso coração a Jesus, o nosso Mestre, e aos bons espíritos que nos secundaram e nos auxiliaram nesse trabalho, agradecendo pelo trabalho, pela oportunidade de conversarmos e refletirmos a respeito de sua doutrina santa, e que possamos, através dessa reflexão, que ela possa calar em nosso coração e nos tornar pessoas melhores, trazendo a paz ao nosso espírito, trazendo a verdadeira dimensão das coisas, educando a nossa alma, para que nós saibamos dar valor ao que realmente tem valor. Em nossos valores, que saibamos compreender o amor de Jesus, o amor divino, e que possamos ser mais felizes. Agradecemos a Jesus e à espiritualidade, pedindo permissão para encerrar o nosso trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez,